Meu Deus do céu, eu preciso fazer TOEFL, eu preciso fazer OET. Quais são as provas de inglês que eu preciso fazer quando eu penso em revalidar o meu diploma médico nos Estados Unidos? Tem prova de inglês prática, esse mundo é muito confuso. Vamos conversar sobre isso no dia de hoje. Primeiro, falando das siglas, para a gente começar o vídeo. O TOEFL é uma prova de inglês que quer dizer Test of English as a Foreign Language. Então é o teste de inglês como uma língua estrangeira. Ele é o mais famosão, provavelmente é o que você conhece, quando eu falei você já se ligou. TOEFL, como a gente fala. Tá? Versus a outra prova, que é o OET, OET, que quer dizer Occupational English Test, teste de inglês ocupacional. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as principais diferenças entre o TOEFL e o OET e quando você deve fazer e por que fazer cada uma dessas provas. Será que você realmente precisa fazer o TOEFL? Será que você realmente precisa fazer o OET? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Lucas Mitre, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo e durante a minha graduação em medicina eu revalidei o meu diploma médico fazendo os STEPs durante os diversos anos da faculdade de medicina. Documentei toda essa jornada publicamente e vou continuar documentando até o match, até passar na residência de neurocirurgia lá nos Estados Unidos. Vamos para o vídeo de hoje. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que toda prova de inglês, na verdade, toda prova de línguas, esse é um conceito famoso, ela sempre testa 4 componentes das línguas. Toda prova de línguas, inglês, espanhol, francês, árabe, vai testar 4 componentes das línguas. Quais são os 4 componentes básicos de toda língua? A gente tem a leitura, a gente tem a compreensão, a gente tem a fala, a mais importante delas, e a escrita, uma que também é bem importante. Toda prova de línguas testa essas 4 coisas. Pro inglês não é diferente, você já até identificou o termo que eu vou te falar. As provas de inglês testam listening, que é a compreensão, reading, que é a leitura, speaking, que é a fala, e writing, que é a escrita. E isso não é diferente. Tanto o TOEFL quanto o OET testam os 4 componentes da língua inglesa, esses 4 que eu acabei de falar. Vamos pontuar algumas diferenças entre o TOEFL e o OET. Primeira diferença é a diferença de necessidade. Quando você precisa fazer o TOEFL e quando você precisa fazer o OET. Quero começar comentando primeiro sobre o TOEFL. Dá uma olhada aí na minha tela. As informações sobre o TOEFL são super tranquilas de achar. Se você jogar TOEFL assim que escreve no Google, ele é uma prova que é feita pelo EBT. Então, se a gente colocar aqui, IBT, na verdade, é quem faz a prova, né? Ou o ETS, que é o órgão que cria e faz a prova. Ele é uma prova que foi feita, ele é feita por esse órgão, e aqui você consegue nesse site Register for a Test, Buy Official Prep, fazer o seu login. Ele foi uma prova que foi criada para medir o seu nível de inglês dentro de um cenário acadêmico. Foi para isso que o TOEFL foi criado, né? Por isso que ele é uma prova super comum quando você está aplicando para universidades americanas. Por quê? Um reitor de universidade americana consegue olhar a tua nota no TOEFL e saber, pô, o Lucas consegue ou não consegue acompanhar uma aula em inglês de faculdade. É para isso que o TOEFL serve. Quando ele foi criado com esse intuito. Você que já teve alguma experiência com o TOEFL, provavelmente já entendeu o porquê as questões do TOEFL, de leitura, de compreensão e de escrita, são sempre em cenários de universidade. São sempre aulinhas de universidade. É claro que os temas são os mais diversos. Às vezes é uma aula de biologia de uma universidade, às vezes é uma aula de matemática, às vezes é uma aula de história, mas são sempre esses temas mais tranquilos, que simulam uma aula em um ambiente americano de universidade em inglês. E eles querem testar se você consegue compreender uma aula americana. É para isso que o TOEFL serve. E aí, as informações todas nesse site aqui. Você consegue, por exemplo, ver essas sample questions para entender o que eu estou falando e ver que a prova é dividida nesses 4 módulos: listening, reading, speaking e writing.
O TOEFL, ele é feito em centros especializados que aplicam ele, então você pode fazer ele em computadores, como a gente faz os STEPs, mas também dá para fazer em casa, que é a Home Edition, que é o TOEFL Home Edition. Na minha opinião, isso aqui já eu estou emitindo uma opinião, não estou dando uma recomendação, é sempre melhor fazer no testing center, nunca fazer em casa, porque a chance de dar ruim em casa é maior. Eles pedem para ver o ambiente, a chance da sua internet cair é maior, do microfone não funcionar é maior. Então eu gosto muito de fazer nos testing centers. Essa é a primeira diferença, o TOEFL serve para isso. E o OET, Lucas? O OET, vamos mostrar o OET, OET, tá aqui, já tem até a aba dele. O OET, gente, vamos abrir o site certinho no Google, é o primeiro link. Ele é o teste de inglês ocupacional, aqui o site dele, e ele foi feito para medir a sua capacidade de viver em inglês, comunicar-se em inglês em ambientes profissionais. No mundo dos STEPs da revalidação médica, ele mede o quanto você, como médico, consegue se comunicar em Medicaid em inglês. O quanto você consegue prescrever para um paciente, convencer ele de que ele deve tomar uma medicação, entender uma orientação que uma enfermeira te deu, responder essa orientação para a enfermeira, escrever um e-mail para um chefe. É para isso que ele serve. Então, o nível de complexidade já é um pouquinho maior. Por quê? O TOEFL mede o inglês acadêmico de universidade. O OET mede o inglês de vida prática, tá? O OET também testa os 4 componentes, assim como toda a prova, eu comecei te falando isso. Mas a complexidade, na minha opinião, como sendo alguém que está estudando para essa prova, é um pouco maior. A dificuldade do TOEFL, na minha opinião, é um pouco menor. Então essas são as principais diferenças do porquê que eles servem, para que essas provas servem. Uma testa o inglês em um cenário, a outra testa em outro cenário. Agora que você entendeu as diferenças de testagem dessas provas, para que elas servem, eu quero que você entenda, na verdade, aonde que a nota dessas provas é aplicada. Então aqui é para que se usa a nota do TOEFL e para que se usa a nota do OET. Vamos começar falando do TOEFL. O TOEFL serve, gente, no processo de revalidar o diploma médico para um cenário e um cenário apenas. O TOEFL serve para que você consiga estágios nos Estados Unidos. Ponto final. É para isso que ele serve. Só para isso. Os estágios que mais comumente pedem o TOEFL são os estágios clerkship. São os estágios hands-on, que você só consegue fazer no 6º ano de graduação. Como assim, Lucas? Como que eles pedem o TOEFL? Bom, vem aqui comigo. Os clerkships, eles pedem uma série de requerimentos. Inclusive, vai ter vídeo no canal conversando justamente sobre isso. Como aplicar para um clerkship, como que eu sei, que documento que eu mando. Um deles é a nota do TOEFL. E é a nota do TOEFL com um requerimento. O TOEFL, gente, não é uma prova de passa ou falha. Ele é uma prova que vai de 0 a 120 pontos e você pode realmente tirar tanto 0, quanto 1, quanto 2, até 120, tá? Não existe uma nota mínima para passar no TOEFL. Ele mede o teu nível de inglês. Ele não vai te dar, você passou, você falhou. Ele vai te dar a tua nota como teu nível, tá? Os clerkships discriminam que quantidade, que corte de nota que eles querem. Então é muito comum, você verá no vídeo de clerkships aqui do canal, ver que, tal lugar pede um TOEFL com mínimo 100, 100 de 120, é uma nota alta. Tal lugar pede 97, mas com speaking de 30. Então, isso é muito comum e é para isso que o TOEFL serve. Ele serve para que você comprove o seu inglês na hora de aplicar para o estágio. Tá? O mais comum é no clerkship. São raros os observerships, estágios observacionais que pedem TOEFL. Alguns pedem, eu já vi nessa vida de mentor de diversos alunos. São raros, mas alguns pedem. Inclusive, deixo aqui o convite para você entrar no link aqui embaixo da nossa lista de espera da mentoria do Time Yankee. É nessa mentoria completamente individualizada em que nós do Time Yankee vamos te mentorar do zero até você passar nos steps, estudando da melhor forma possível. O link da lista de espera está aqui embaixo. E para você que quer conhecer o nosso trabalho ensinando
como estudar da melhor forma possível para os STEPs, conheça o Step Zero, o nosso curso gravado, o link está aqui na descrição, junto com as nossas lives ao vivo. A nossa primeira turma foi sensacional, 70 alunos super dedicados, já com resultados muito interessantes. Quer conhecer o nosso trabalho? Os dois links estão aqui na descrição. Bom, o TOEFL tem esse papel, e é assim que ele é avaliado. Diferentemente, o OET tem outro papel. Se o TOEFL serve para que você consiga estágios em universidades americanas, o OET ele é necessário para você revalidar o seu diploma. Tá? Hoje, a regra de hoje é que para ser médico nos Estados Unidos, para ter o seu diploma validado como MD, Medical Doctor nos Estados Unidos, você precisa de 4 coisas. A primeira delas é se formar médico. A segunda delas é passar no Step 1. A terceira é passar no Step 2. E a quarta é passar no OET, passar no OET. Diferentemente do TOEFL, o OET é uma prova passa ou falha. Ele tem as notas, ele avalia os 4 componentes, mas ele é passa ou falha. Competitivamente falando, não é porque um candidato gabaritou o OET que ele está melhor do que o outro candidato que só passou. Então, a pressão da nota é um pouco menor, tá? É uma nota que eles pedem que você passe, tem ali os critérios mínimos para passar, diferentemente do TOEFL, que é de 0 a 120, é uma nota que vai de 0 a 500, então é um pouco diferente, e tem as notas mínimas para passar em cada um dos componentes da língua, os 4 componentes. Tipicamente, a nota de pass está em torno de 350, de 500, 70% da prova. O TOEFL, como eu te falei, não tem passa ou falha. Os programas que pedem a nota que eles querem, tá? Em ambas provas, você pode refazê-las, o que é bom, é diferente dos STEPs. Na minha opinião, tem que passar de primeira nos STEPs. É muito ruim não passar de primeira nos STEPs, então tem uma pressão maior. No TOEFL e no OET, não. Tudo bem, é muito bom passar de primeira, mas se alguma coisa der errado, você pode, pelas regras de hoje, refazer tanto o OET quanto refazer o TOEFL. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha esclarecido as principais diferenças entre o TOEFL e o OET. Mais para frente a gente vai comentar sobre os principais métodos de estudo para o TOEFL e para o OET, mas eu espero que você tenha entendido a finalidade de cada uma dessas provas. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilha ele e manda para aquele amigo que acha que tem que fazer o TOEFL, porque tem que fazer e tudo mais. E já manda para aquele amigo que já fez os steps e está estudando para o OET que precisa revalidar o diploma médico. Vou deixar aqui na descrição também o meu Instagram, lá você acompanha a minha rotina de estudos vida real para o OET, é uma prova que eu vou fazer daqui a pouco, então corre, entra no meu Instagram, vai ser um prazer conversar com você por lá também, e eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você entender essas principais diferenças entre essas provas de inglês. Continua com a gente aqui no canal, tem muita coisa boa por vir, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!